Olá pessoal, esse pequeno vídeo ajudará vocês a responderem as questões desse simulado. Então nós iremos aqui apresentar uma pequena revisão para que vocês possam, por meio das informações disponibilizadas nas questões, resolver os problemas aí de probabilidade para a primeira lei de Mendel. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber os tipos de interação entre os diferentes genes. Lembrando que genes eles podem ter formas alternativas. O mesmo gene pode se apresentar de diferentes formas. Então, a gente chama isso de alelos. E esses alelos sempre aparecem em dose dupla no indivíduo. E esses alelos eles interagem de três formas principais. Existe uma relação de dominância, às vezes, entre um alelo sobre o outro. Às vezes, os dois alelos diferentes de um mesmo gene, eles têm uma dominância completa e, às vezes, essa dominância é incompleta. O terceiro modo é a codominância, onde os dois alelos eles se expressam no fenótipo. E ainda existe aí outro conceito dentro dessa codominância, que é dos alelos múltiplos. Então existem alelos codominantes e além desses dois codominantes, existe mais um alelo dominante ou mais um alelo que pode ser também recessivo. Então, em vez de você ter um par de alelos diferentes, você tem mais de dois alelos para uma mesma característica de um mesmo gene. Então vamos na prática, né? A gente falou sobre dominância completa e a gente usou aí os exemplos das ervilhas de Mendel. Então, neste caso aí, o homozigoto recessivo tem a característica recessiva, o homozigoto dominante, lógico, tem a característica dominante, e o heterozigoto vai ter a característica do alelo dominante, que nesse exemplo que aparece aqui no nosso vídeo, a característica dominante é a cor amarela. É essa variável que nós estamos levando em consideração aqui. Tá? E aí, o mais importante, pessoal, é saber fazer esse cruzamento. Na primeira lei de Mendel, sempre você vai cair numa regrinha de 3. E os 100% seriam 4 probabilidades diferentes. Tá? Mas para simplificar, a gente olha para cada uma dessas 4 probabilidades e cada um desses quadrados que irá aparecer aí nesse quadro de Purnet, que é algo que a gente já viu na aula, vai equivaler a 25%. Então, sempre o resultado de um cruzamento de dominância completa ou incompleta será de 25, 50, 75 ou 100% ou 0% também para uma determinada característica. Nós temos aí a característica da ervilha na textura, ervilhas rugosas e ervilhas lisas. No caso, se você cruza aí ervilhas rugosas puras com ervilhas lisas puras também, você tem que a característica rugosa, adianto para vocês, é recessiva. Então, essa característica é descrita como Rzinho, Rzinho. E a característica dominante, que é a característica lisa, é descrita como Rzão, Rzão. Então, para fazer o cruzamento, eu coloco os alelos de uma ervilha no quadro de Purnet em um lado, pode ser abaixo, e em cima eu coloco o genótipo da outra ervilha, da seguinte forma. Olha lá, o Rzão da lisa está em cima e o Rzinho da rugosa está embaixo. Então, todas as ervilhas vão ser Rzinho. Preenche aí os 4 quadrados do quadro de Purnet. E eu tenho 100% das ervilhas sendo lisas, que é a característica dominante. Então, o heterozigoto é dominante. O heterozigoto tem a característica dominante, neste caso, lisa. Isso é um caso de dominância completa. O segundo caso que vocês verão aqui na prova é o caso de dominância incompleta. Na dominância incompleta, você tem o alelo dominante e não tem um alelo recessivo. Você tem 2 alelos aí que quando juntos eles vão dar uma característica intermediária. Então eu tenho um exemplo aqui da flor vermelha com a flor branca. Para a vermelha eu poderia colocar aqui Vzão, Vzão. E para a branca, Bzão, Bzão. Quando eu fizer o cruzamento, vai aparecer aí o Vzão da vermelha com o Bzão da branca. Então seria Vzão, Bzão. Essa flor não vai ser vermelha nem rosa.
ela é mais ou menos uma mistura entre vermelho e rosa, porque a característica para o pigmento vermelho ainda vai estar presente. E para o pigmento e não existe pigmento branco. Então essa flor, ela tem o alelo para a cor vermelha, mas ele só tem dose simples, então ela não vai ter a característica vermelha. É como se fosse, de fato, uma mistura entre vermelho e branco, que você tem o rosa. Então, na dominância completa, o fenótipo do heterozigoto vai ser intermediário. E é fácil calcular a probabilidade disso. No caso de codominância, a gente fala aí sobre os tipos sanguíneos. Você tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. Para simplificar aí, para tipo sanguíneo A, você tem o isão A. Para o tipo sanguíneo B, você tem isão B. Então, quando você junta esses dois alelos, isão A e isão B, o A não domina o B, nem o B domina o A. A característica que se expressa é a dos dois alelos. Então, você vai ter aí o tipo sanguíneo AB. Tanto o alelo isão A vai se expressar, quanto o alelo isão B. Você vai ter aí um novo fenótipo, né, que é uma mistura entre os dois, onde os dois alelos conseguem se expressar. Ainda tem o conceito de alelos múltiplos. Então, além desses dois alelos isão A e isão B, você ainda tem um alelo recessivo izinho. Então, para a característica do tipo sanguíneo no sistema BO, você não tem só dois alelos, você tem a possibilidade de 3 alelos. E aí você faz diferentes cruzamentos com esses fenótipos aí. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é para calcular a probabilidade desses 3 tipos de cruzamento. E agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona o sistema BO e o fator RH. Não vou pegar mais a parte conceitual, a gente vai direto aí para os genótipos. Olha lá, uma pessoa positiva, ela pode ser, para o fator RH, ela tem o seu genótipo Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, porque ser positivo é dominante, você vai ter aquela estrutura, né, promovida por esse fator RH. E quando você é RH negativo, quer dizer que você não tem essa proteína, essa estrutura lá na sua célula. Então é recessivo essa característica, sendo Rzinho, Rzinho. Só revisando também aqui os fenótipos e os genótipos das pessoas aí para o sistema BO. Lembrando que o sistema BO, o tipo sanguíneo pode ser A, pode ser B, pode ser AB ou O. Uma pessoa do tipo A, ela vai ter o genótipo isão A ou isão A, izinho. Uma pessoa do tipo B vai ter seu genótipo isão B ou isão B, izinho. E uma pessoa do tipo AB, lógico, como eu já falei, como vocês já viram nas aulas, vai ter o seu genótipo isão A, isão B, vai ter o alelo A e o alelo B. E a pessoa do tipo O ou 0 vai ter o seu genótipo izinho, não vai produzir nenhum tipo de imunoglobulina, nem do tipo A, nem do tipo B. E é isso, pessoal. E aqui na prova vocês terão alguns cruzamentos com esse tipo de genótipo para o fator RH e para o sistema BO. Boa prova para vocês.